Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um tema muito recorrente no consultório, motivo de muitos atendimentos no pronto-socorro, que é o rompimento da bolsa, né? Então, é muito comum as pacientes irem ao pronto-socorro ou nos mandarem mensagem dizendo que eu notou a calcinha um pouco mais úmida, se a bolsa rompeu, preocupada se tem que ir ao pronto-socorro ou não. Então eu queria falar um pouquinho mais sobre esse tema para orientar os pacientes e entender como se dá esse processo. Então, para nós, obstetras, é importante deixar claro que o rompimento da bolsa se divide também em duas etapas, né? Vamos dizer assim, em dois períodos, né? Então, existe o rompimento da bolsa pré-termo, ou seja, antes de 37 semanas, e o rompimento depois das 37 semanas, que é o rompimento no termo. Então, primeiro vamos falar do rompimento no termo, que é o mais fisiológico, mais natural e que não deve ser motivo de nenhum desespero, né? Então, a paciente pode ter a bolsa rota, como a gente diz, depois das 37 semanas, às vezes durante as contrações, às vezes antes de ter contrações. Essa perda normalmente é uma perda franca de líquido que escorre pelas pernas, molha o chão, molha o banco do carro indo para o hospital. É o que a gente chama de verdadeira bolsa rota. Essa paciente não deve se desesperar, mas também não deve ficar em casa aguardando, porque uma vez que a bolsa rompe, ela tende a entrar em trabalho de parto, né? A bolsa rota no termo normalmente desencadeia o trabalho de parto. Então o ideal é que ela procure imediatamente o hospital para ser avaliada e posteriormente internada, tá? Já a bolsa rota pré-termo, ela é mais rara, principalmente antes de 32 semanas, mais rara ainda, tá? A perda se dá da mesma forma, é uma perda franca de líquido em grande quantidade, que escorre pela perna, é uma água quente que não tem cheiro, tá? E essa paciente, sim, deve ter um pouco mais de atenção, porque dependendo da idade gestacional que a bolsa rompe, essa gestação terá um prognóstico melhor ou pior. Tudo que acontece antes de 24 semanas, prognóstico muito pior, porque a gente sabe que a viabilidade do feto tende a acontecer só acima de 24. Lembrando que isso sempre depende da maternidade onde esse bebê vai nascer, tá? Mas, graças a Deus, ela é mais rara e também a gente orienta que a paciente deve ter a mesma conduta. Então, rompeu a bolsa, veio aquele líquido, aquela água, ela normalmente não para de sair. A paciente deve procurar o hospital para que seja avaliada se a bolsa realmente rompeu e, caso isso tenha acontecido, existem protocolos, né, de tratamento e condução desses casos que variam de acordo com a idade gestacional. E aí muitas pacientes perguntam, poxa, mas a minha amiga teve uma tal de rotura alta, pingou um pouquinho, não saía. Vejam, isso é raro, é a exceção. Via de regra, a perda de líquido ela é franca. E mesmo quando há essa perda intermitente em pouca quantidade, né, caso realmente haja dúvida, a paciente pode ir ao hospital. Hoje a gente tem testes, né, feitos em pronto-socorro que nos dão o diagnóstico se a bolsa rompeu ou não, tá? Mas eu queria deixar assim, em resumo, que essa queixa típica de calcinha úmida normalmente não é nada, tá? A produção de muco vaginal aumenta muito durante a gestação. Então, para sorte de todas, né, normalmente é só o muco olhando a vagina e não é a bolsa que rompeu. Acho que deu para deixar um recado importante aí sobre isso. Obrigado.